Bom dia! Sorria! Mesmo que você vá do Rio de Janeiro a Belém do Pará de ônibus em pé, não se desespere, tenha fé e boa sorte. Hoje vamos falar sério, vamos falar e fazer uma reflexão, uma análise de uma forma superficial sobre a história do Brasil, olhando o Brasil pelo retrovisor da história, por diversos ângulos. E caberá a vocês formar a opinião, formar a sua opinião, tirar as suas próprias conclusões do que eu vou relatar para vocês aqui agora. Não será um vídeo analítico de uma forma profunda dos fatos que eu vou revelar. Apenas uma reflexão. No século XX existiu um cantor, compositor, um poeta de codinome Cazuza. E Cazuza, para mim, um grande poeta, disse numa das suas músicas: Brasil, mostra sua cara. Então, o Brasil, desde 1500, é um país conservador, é um país formado em cima de oligarquias rurais e urbanas, é um país formado de oligarquias políticas e econômicas, e se passaram mais de 530 anos e o país ainda tem ranço, reflexos, características ainda de um Brasil colonial misturado com a sua modernidade atual. É um país que se diz na história do bom selvagem, um país cordial, um país pacífico. Assim passaram para as pessoas na escola. Na verdade, um país bastante conflituoso, com lutas internas, desde o chamado Brasil Colônia. Só vamos citar e não vamos entrar em profundidade que houve no Brasil, por exemplo, a Inconfidência Mineira, onde Tiradentes é o mais conhecido e queria acabar, entre outras coisas, com a escravidão, a Sabinada, a Balaiada, a revolta dos alfaiates no Nordeste, em Pernambuco, a revolta dos malês, escravos negros alfabetizados e islâmicos, que sabiam ler e escrever, a cabanagem, que foram os guerrilheiros do imperador, entre outras guerras, revoluções e conflitos, como foi a revolta da Chibata, do almirante negro, que se revoltou com seus marinheiros num navio contra os maltratos que eram feitos contra os marinheiros que serviam a Armada Brasileira lá por 1910. Então, um Brasil conflituoso, conservador, um Brasil com um racismo estrutural muito forte. Eu tenho a mentalidade do Brasil. No Brasil colônia, a mentalidade era ditada por Portugal. A mentalidade era explorar a terra o máximo possível, deu-se início com a cana-de-açúcar, e exportar esse produto para a Europa, já que o açúcar era muito valorizado. Só a elite é que consumia. Depois veio o ouro, e já no final do Império, o ciclo do café, o ouro verde,
que gerou a industrialização. A mentalidade era explorar, escravizar o índio e o negro, que veio da África. Várias tribos africanas foram escravizadas. Devo lembrar que a escravidão do homem vem lá desde a Grécia Antiga, mas os negros vieram para o Brasil com a mentalidade de trabalhar para enriquecer Portugal. Até porque a Igreja Católica, na época, não considerava índios e negros como filhos de Adão e Eva. Então não era pecado explorar essas duas valorosas pessoas, essas valorosas etnias, né? Já que o Brasil foi indígena há milhares de anos, o índio é o verdadeiro dono da terra. Várias etnias, várias nações indígenas, cada uma com a sua cultura, habitam o Brasil há mais de 20, 30 mil anos atrás. E o negro trouxe uma grande contribuição cultural para o país. Vieram da África, que é um continente onde tudo começou e que tem uma rica cultura. Depois de 400 anos, acabou então a escravidão por todo um processo que foi instalado aqui no Brasil com os abolicionistas. Não vou entrar em detalhe, porque a escravidão realmente tem vários ângulos para poder se analisar. Segue o Brasil e ele passa a império, liberta-se de Portugal, entre marchas e contramarchas. Chegamos à República e temos de 100 anos para cá períodos de alternância entre democracia e ditaduras civis e militares. Os militares tiveram um papel muito importante a partir da Guerra do Paraguai e estiveram no poder de uma forma direta ou indireta até 1985. Tivemos um movimento muito importante chamado de tenentismo, liderado, entre outros, por Luiz Carlos Prestes e também por outros brasileiros que, incomodados com o sistema político da época, saíram a pé de cavalo do Piauí saíram a pé do Paraná até o Piauí, pregando uma revolução, uma mudança no país. Entre os líderes também tinha Miguel Paiva. Muito bem. Então segue o Brasil, marchas e contramarchas, um Brasil república, tá? A mulher passa a votar. A mulher antes de 1930 não votava. Existiu o voto de cabresto, o coronelismo, muito forte no Brasil, principalmente no Nordeste. Hoje há um outro tipo de coronelismo. E também houve o surgimento do populismo de direita ou de esquerda dentro da América Latina, que é um grande fenômeno mundial, o chamado populismo. E o seu principal representante no Brasil foi Getúlio Vargas, que foi interventor, ditador e eleito democraticamente nos anos 50. Em 54 se suicida e o Brasil segue o seu caminho entre marchas e contramarchas. A questão do Brasil hoje, um Brasil polarizado de 6 anos para cá, um Brasil que mostrou a sua cara de conservador. Muitas pessoas acham que o comunismo vai voltar, sistema esse exótico que não deu certo, surgido há 100 anos atrás na Rússia, na ex-União Soviética, espalhado pelo mundo. Muitas pessoas acham que o comunismo irá voltar no mundo. Esse comunismo já acabou em 1989,
simbolicamente com a queda do Muro de Berlim. Acredito eu que não há mais essa possibilidade. Hoje o Brasil é um país polarizado. Existe uma corrente negacionista que nega a importância das vacinas como salvadora de vidas. Os negacionistas dizem que a Terra é plana e não redonda, como lá atrás foi pesquisado e chegou a esta conclusão. Um país com uma questão ambiental muito grave, um país que tem todos os biomas em florestas, em campos, em vegetações rasteiras, caatinga, floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, manguezais, que são importantes como berçário da vida marinha, uma questão ambiental que está sendo negligenciada, e o Brasil continua polarizado e disseminando ódio entre as pessoas. E assim deverá continuar, infelizmente, por muito tempo. Sabemos que a revisão da história é permanente. Hoje já se sabe que a Guerra do Paraguai tem outros fatores daqueles que nós aprendemos na escola, na nossa infância e adolescência. Se descobriu recentemente cartas de um soldado paraguaio que viveu a guerra, que esteve em batalha, que esteve no front, viu de guerra, viu de perto o que é uma guerra realmente, e escreveu as reais intenções de Solano Lopes, o Napoleão do Prata, para tomar o norte da Argentina e depois dominar também o restante do Cone Sul, segundo as cartas, que é um documento. Isso pode virar uma tese para um novo livro. Sabemos hoje que o mundo é governado por 10 bancos, 50 grandes empresas comandam o banco e 10 países. No século XVI, Portugal e Espanha mandavam no eixo econômico do mundo, Europa. Depois do século XIX, a Inglaterra dominou com seu império a economia do mundo. Chegamos ao século XX com o domínio econômico e político, cultural dos Estados Unidos, com a sua moeda forte, que é o dólar. E depois, hoje, no século XXI, é a China. São os países da Ásia, a Coreia do Sul, o Vietnã e principalmente a China, espalhando o seu capital, espalhando a sua tecnologia, espalhando o seu poder econômico. Mesmo tendo a China problemas políticos internos, mesmo sendo um país de tradição milenar, um país que passou por ondas de fome, a China, gostando ou não da China, é o país que domina hoje a economia mundial. 65% da economia mundial está na mão da China, em todos os países do mundo. Hoje o mundo, então, ele está polarizado, xenofobia na Europa, contra o imigrante que sai da África, que outrora foi explorado pelos europeus, ou o migrante que sai de outros países para a Europa. Então há uma xenofobia contra o imigrante africano, asiático, etc. Então sabemos que o mundo hoje enfrenta um grande problema. E para completar, surgiu novamente, pela 6ª vez, uma nova e profunda e arrasadora pandemia, que ainda não tem cura e que vai ainda ficar por muito tempo, e que essa pandemia paralisou a economia mundial. Então aqui eu fiz uma pequena reflexão e vocês vão tirar as suas próprias conclusões do que eu relatei agora. Cada um com o seu cada um com a sua opinião, que tem que ser respeitada, porque democracia sempre
liberdade de expressão sempre. Aqui é o Nitroso, muito obrigado e boa sorte.